você, no eletromagnetismo de Maxwell, você não cria elétrons e pósitrons. Você tem as cargas, você tem uma distribuição de cargas que é fixada. Pode ser até dinâmica, você tem lei de equação de continuidade para densidade e para corrente. Mas você não está num processo em que você está criando, você não tem energia suficiente, nem está considerando campos com frequência suficiente, para você criar pares de elétrons e pósitrons. Vamos estudar a eletrodinâmica convencional. O teu cenário é realmente o fóton é gerado pela distribuição de carga. Quando você vai para a eletrodinâmica quântica, que aí você fala, você usou a palavra gráfico, isso aí é uma propriedade da eletrodinâmica quântica, mas é um artifício técnico para você dizer, na verdade, para você dizer que você tem processos quânticos em que energia vira matéria e antimatéria, e a antimatéria e a matéria e a antimatéria, elas, vamos dizer, elas trazem informação, elas propagam interação. Então, na eletrodinâmica quântica, isso você não pode abrir mão, quer dizer, o fóton, ele não é gerado pelo próprio fóton, ele é gerado por uma distribuição de carga, mas a própria energia do fóton, você pode ter um fóton com energia suficiente para criar pares de partículas, elétrons e pósitrons. Você pode, então, alterar o número de elétrons e pósitrons através de processos virtuais, que eles depois acabam se recombinando e se reaniquilando, mas esse processo deixou uma marca. Na eletrodinâmica clássica, não, você não tem isso, você tem cargas e correntes determinando o teu campo. Então, na eletrodinâmica clássica, vamos dizer assim, fica muito claro que esse fóton que você está colocando, se você coloca esse fóton dessa maneira e você vai para as equações de Maxwell, você tira lá exatamente, você tira a divergência de F, ρ, onde quem é esse ρ? Esse ρ é o campo do elétron, você dá F F sobre epsilon zero. Você tira isso aqui direitinho, sai daqui. Agora, isso aqui não tem o mesmo significado que eu vejo para isso aqui na equação de Maxwell, não é o significado da eletrodinâmica quântica. Na eletrodinâmica, você agora está falando, eu estou num cenário em que eu levo em conta a mecânica quântica, você tem mais processos envolvidos. Porque você pode, primeiro, se é relativístico, a eletrodinâmica quântica é relativística, então você pode transformar energia em matéria. Então, aqui você não está criando pares de elétrons e pósitrons, aqui você tem elétrons ou cargas, distribuídas em densidades de carga e corrente. Tem uma distribuição de cargas e corrente, isso que gera campo. Na eletrodinâmica quântica, não, você pode ter energia suficiente para mexer no número de cargas, de carga mais, carga menos, tem processos virtuais. Então, esse mesmo objeto aqui serve para os dois casos, mas as interpretações dos dois casos são diferentes. Porque nesse caso aqui, você realmente, o fóton, na eletrodinâmica clássica, o fóton, mesmo que você pegue o fóton livre, ele veio de algum lugar onde houve geração de radiação a partir de cargas. Então, de alguma forma, cargas geraram radiação, essa radiação se propagou livre e chegou até nós. Ela não foi produzida aqui, a luz, ela chegou até nós, mas ela foi produzida em algum lugar por alguma carga. Se não tivesse carga, isso não seria produzido, segundo o eletromagnetismo. Mas já na eletrodinâmica quântica, o cenário é diferente. Na eletrodinâmica quântica, você pode interferir no processo criando partículas com carga mais e carga menos ao longo do processo. Se você der energia suficiente, se você começa a falar de fótons que tem mais de 1 MeV de energia, você já está começando a entrar numa outra região em que você está alterando o teu sistema pela criação de pares de pósitrons e de elétrons e pósitrons. Então você já está falando de um outro sistema. Então eu acho que a gente tem que ter ciência também dos limites que a gente pode trabalhar. Se você trabalha até 1 MeV de energia, praticamente aquilo ali está bom. Mas se você começa a trabalhar de 1 MeV de energia para cima, a gente já tem que abrir mão das equações de Maxwell e o próprio campo eletromagnético tem que ser quantizado. Ele não é determinado pela distribuição de cargas. Ele é um campo que tem flutuações quânticas. Esse campo aqui não. Esse campo aqui basicamente não é uma flutuação quântica, ele já é o valor esperado de alguma coisa. Isso aqui já é uma coisa que tem significado clássico. Agora, quando você vai para a eletrodinâmica quântica, isso aqui já é, desde para ler assim, isso aqui já é um operador, já é um campo quantizado. Então, a situação é diferente. O fóton já não é mais gerado pela matéria, não é isso. O fóton é gerado por processos de flutuação quântica, de indeterminação mesmo. Não é quântica, eu acho que o cenário é diferente. Você não pode querer dizer que o que você pensa para como você lê um caso, você não pode ler o outro caso. Eu acho que essa tem que ficar na mente isso aí. O Doguinho
estava falando, senhor, não, a voz era diferente. Formação de pares e a aniquilação ocorre geralmente na área do núcleo. Isso, é uma captura eletrônica. Isso. Você tem energias envolvidas já da ordem de Merkel, né? Isso, o fenômeno só ocorre. Ele está tentando repetir, por gentileza, o Adilson? Não, é que também a questão do domínio onde que ocorre esses fenômenos. Geralmente, fótons, eles são emitidos no núcleo ali, se você pensar na reação nuclear, por captura eletrônica ou estabilização de algum átomo radioativo, e geralmente ele ocorre na dimensão do núcleo. Já a equação de Marx ela tem um... Pois é, são processos quânticos mesmo, mas é processo nuclear, né? Já está num domínio muito microscópico. E essa formação de par ocorre geralmente na ordem de um núcleo, de um valor de energia bem discreto mesmo. Sei. Que é em torno de médios. De médio, pois é, tem que ser da faixa dos médios. Né? Eu acho que isso sim, você está colocando agora é muito importante, mas eu acho que até é bom para quem está, às vezes, o estudante que está começando, assim, que gosta de aplicar a equação, e que sabe, tem que ver aonde eu posso aplicar essas equações. Né? Então, até que ponto eu posso pensar no fóton como sendo gerado somente pela matéria ou não? Então, num domínio quântico, como a gente está falando, você já tem outros processos que envolvem a geração desse fóton. Mas não é o fóton que está gerando fóton, não é a auto-interação. Está dizendo, na eletrodinâmica convencional de Schwinger, né, Feynman e Tomonaga, esse fóton é gerado por flutuação do vácuo. Então é o processo de flutuação quântica, ele não é fruto das cargas e das correntes. Tá? Claro que essas correntes e essas cargas também podem gerar, mas há mais fótons. Então você tem que saber onde é que você está, quer dizer, aonde é que você está localizando. Isso aqui vamos dizer, é universal. Isso aqui serve tanto para as equações de Maxwell como serve para a eletrodinâmica quântica. Mas só que a interpretação, quem é esse objeto? Quem é o fóton? Quem o gera? Isso aí é que muda isso que você está dizendo. Eu diria que lá em Maxwell só precisaria de uma carga. Isso. E ali embaixo de duas cargas, mais ou menos. Ou basta dar energia. Sim. Basta dar energia para o teu sistema. Então o sistema ganha energia o suficiente para ele... de duas cargas, né? Para você gerar o fóton? Não, eu diria que não. Porque você pode gerar o fóton a partir de pura energia. A energia do teu sistema, mesmo que você não gere o fóton diretamente do elétron ou do pósito, você gera pares de elétrons pósitos que vão gerar o que a gente chama, aquilo que se chama polarização do vácuo. E isso aí já é uma forma de você estar gerando fóton. Então você não precisa ter o fóton só gerado pela matéria. Porque o fóton agora é uma flutuação quântica. Se você agora está num domínio onde o teu campo eletromagnético não é uma coisa determinada, fixa, ele pode flutuar, você pode ter energia suficiente para você gerar fótons, esses fótons também se aniquilarem, virarem matéria, fóton com fóton, quando é mais, é menos. Você tem processos virtuais, tanto de fóton que decai, é mais, é menos, vira fóton, como você tem fóton, virando é mais, é menos, virando fóton. Então, você tem essas flutuações induzidas pela flutuação do vácuo. Mas não é o fóton gerado pela carga e nem é o fóton gerado pelo próprio. É o processo quântico, quer dizer, é o mundo quântico que te diz que o campo, quando ele passou a ser quantizado, ele passa a flutuar. Então ele tem flutuações quânticas intrínsecas a ele. Ele é um objeto não determinado. É isso que você está querendo dizer. Não é determinado por uma equação. O fóton Marx seria o fóton da antena. Isso. Você botou uma antena lá, um elétron, e está radiando aí por aí, é o fóton de Marx. Isso, o fóton gerado por cargas. O fóton do LHC, a pergunta é a seguinte, no fóton do LHC ele vem dos pares do elétron e pósito. Ou por breve estrado também. Mas ele precisa, vamos dizer, de duas cargas estarem envolvidas. Ou não? Não necessita. Você pode gerar fótons sem passar pela carga. Quando você dá energia suficiente ao teu sistema, você pode fazer, o teu campo eletromagnético, ele pode sofrer, vamos dizer que você tenha gerado um campo eletromagnético a partir de um elétron. Não vamos brincar que um elétron é uma coisa muito pequena. Vamos dizer que você tem uma distribuição de carga, você gera um campo eletrostático. Aí você começa a dar energia ao teu sistema, vai dando energia. O teu sistema começa a receber tanta energia que esse campo eletromagnético ele começa a flutuar. E as flutuações desse campo eletromagnético você interpreta como fóton. Então não é a carga que gerou o fóton, foi a energia que você deu ao teu sistema. Esse é o papel, eu acho, da teoria relativista. Você transformar energia em quanta.
Você pode transformar em quanta de matéria ou em quanta de radiação eletromagnética. Mas é a energia que você vê no teu sistema que fez o teu sistema, o teu campo flutuar. E isso aí já é. Os fótons são flutuações. Oi? Você está falando do campo gerado pela matéria. Mas pode ser com um outro campo sem ser gerado pela matéria? Pode. Bom, como o Dória falou, Born-nível, você pode gerar fóton a partir de fótons. Born-nível é não linear. Então você pode ter uma distribuição de fótons que gera um campo elétrico, um campo magnético, você gera fótons a partir de fótons. Isso porque você tem não linearidade. Mas se você pegar não linearidade no setor de fótons, mas se você pegar, por exemplo, a eletrodinâmica usual, você amarra, né? Quer dizer, a eletrodinâmica macroscópica, a gente amarra o campo eletromagnético a ser gerado por uma distribuição de cargas, de corrente, beleza. Agora, se você vai fazer uma investigação do teu sistema no limite de altas energias, ou seja, você começa a penetrar distâncias pequenas, você já começa a perceber as flutuações do teu campo eletromagnético. E essas flutuações são os quantos, são os fótons. Então, você pode perceber os fótons, eles aparecem como um problema mesmo intrínseco da estruturação do campo. É um efeito quântico que o campo tem. Num certo regime de energia, aquele campo já não é mais um campo quântico. Você já está indo a distâncias tão pequenas que você já começa a poder sentir as flutuações desse campo. E essas flutuações é que são os fótons. Então, esse fóton ele foi gerado porque o campo é quântico, não é porque ele veio de um elétron. É diferente do fóton clássico, né? Da luz que é gerada pelas equações de Mach. Então, um campo quântico ele flutua. E da onde que vem a flutuação dele? Vem do processo de você estar numa distância muito pequena e você está, se o campo tem massa, por exemplo, você já está entrando no comprimento de onda de ponto associado àquele campo, você já começa a ver uma outra realidade. Você já começa a ter flutuações. Quando eu quero fazer um campo de foto, que joga um campo eletromagnético, acho que subiram aqui a palavra, né? Decai mais e menos. Isso aí se diria que é uma coisa clássica. Não, um fóton decair em mais e menos é impossível na física clássica, conservação de energia em momentos. Você precisa de 2 fótons, né, para poder criar um par, né? Um fóton só gerar em mais e menos é impossível, só como processo. Isso pode na mecânica quântica, porque você viola a conservação de energia em momento pelo princípio da incerteza. Então esse processo, né? Você está falando, é um fóton. Aí o fóton pode gerar um elétron e um pósitron. Então, se você sabe que o fóton tem massa zero e o elétron é massivo, então isso aqui é proibido pelas leis de conservação da energia do momento. O momento inicial, igual ao momento do elétron, né, mais o momento do outro elétron. Então, isso aqui a gente sabe que é violado. Então, não pode, classicamente não pode. Quanticamente pode, porque se eu violo a conservação de energia em momento, eu tenho relação de incerteza para a energia e para o momento. Então, eu posso ter essa violação. Então, esse processo, do ponto de vista da teoria quântica de campos, ele é possível às custas do princípio da incerteza. Então, a gente gera esse processo é crucial para muitas coisas. Quando a gente calcula, por exemplo, a polarização do vácuo da eletrodinâmica quântica, né, e tira os efeitos de blindagem e tal, a gente está usando isso. Quer dizer, foi o fóton que decaiu num par de elétrons e pósitos, e o par de elétrons e pósitos se aniquilou no fóton. Classicamente também isso aqui é impossível, é mais, é menos, nunca pode ir um gama só, tem que ir pelo menos 2 gamas. Então isso aqui, quanticamente, é possível, classicamente não, classicamente eu preciso de pelo menos isso. Então, esse processo, é um efeito que a gente dá, é uma nova, vamos dizer, uma nova maneira de ver assim, a realidade. A gente agora está, vamos dizer assim, fazendo uma investigação da realidade, olhando um conceito que nós introduzimos, que é o conceito de campo. Agora, uma coisa é você olhar o campo como um objeto clássico, como um objeto quântico. Como um objeto clássico, esse campo é determinado por equações de movimento, por equações dinâmicas e por condições de contorno. Você dá a fonte das equações e das condições de contorno, você fixa teu campo. Mas agora, se você vai olhar para esse mesmo campo sob uma ótica muito mais microscópica, muito mais elementar, em que você deu muita energia ao teu sistema, você vai estar começando a penetrar mesmo no aspecto microscópico do teu campo, você vai ver que esse campo flutua. E essas do campo eletromagnético flutuando é isso que é o fóton. Esse fóton foi gerado pelo elétron? Não. Esse fóton foi gerado pela flutuação quântica intrínseca ao campo. Intrinsecamente esse campo tem flutuação, é isso que a gente está dizendo. Esse é o fóton, vamos dizer, virtual
né, que aparecem como flutuação do campo do elétron, não do campo eletromagnético. É isso que a gente está dizendo. É o excesso de energia desse campo. Você dá muita energia e você começa agora, quer dizer, quando você dá muita energia no teu sistema, você começa a deixar o teu sistema entrar em outros regimes de comportamento, produzir até outras partículas. Não precisa dar tanta energia para o elétron, lá no LHC, antes do LHC, que era o LEP, né? Você tinha feixes de elétron acelerados até a energia, cada um deles de cerca de 100 GeV. Então você está jogando tanta energia no teu sistema que o elétron começa a poder interagir com objetos que normalmente ele não interage. O elétron começa a não só emitir fóton, ele absorve fóton, ele emite W+, ele pode emitir Higgs, ele pode absorver Z0. Então você está dando tanta energia ao teu sistema que você excita objetos que, em geral, estão adormecidos. E aí o elétron agora, quando passar, ele vai interagir com esses objetos que foram, vamos dizer, despertados, né? Aí agora, se você tira a energia do sistema, esses objetos desaparecem. Aí você vai ver o elétron só com fóton. Aí você fica no mundo da eletrodinâmica. Deu elétron, depósitos e fótons. Elétrons, depósitos e fótons. Quer dizer, mas se você joga agora muita energia no teu sistema, você começa a excitar Higgs, Z0, W+, W-, né? E aí você começa, teu elétron começa a interagir com todo mundo. Eu acho que um pouco o regime de energia te faz ver o mundo de uma forma diferente. A própria constante de acoplamento diz isso, como a gente falou nas aulas passadas, da Mônica Capitão. Então, quando você tem uma constante de acoplamento do eletromagnetismo que cresce com a energia, isso significa que à medida que você está aumentando a energia do teu sistema, o teu elétron e o teu campo eletromagnético, eles começam a perceber um meio, né, quer dizer, um ambiente muito mais rico. E eles começam a ter mais interação. Se eles começam a ter mais interação, a constante de acoplamento deve crescer, o sistema se acopla mais, porque você deu tanta energia ao teu sistema que o elétron agora se reconhece frente a frente com o W+, ele vê o Higgs, ele vê o Z0. Então o elétron tem um monte de interações que na eletrodinâmica você não dá. Na eletrodinâmica o elétron, coitado, ele só pode ver o pósito e o fóton. É o marido fiel, ele não conhece outra coisa na vida, né? Só vai para casa do trabalho, da casa do trabalho. Então ele se acopla pouco com o mundo. Agora, quando você joga muita energia, o elétron começa a espirocar. Ele vê o mundo, né? E vai interagindo com o mundo. A constante de acoplamento cresce. Eu acho que o cara que ganha dinheiro logo arranja amante, né? O cara pobre fica com a mulher e vai lá, né? É um pouco isso. Eu acho que é uma questão de energia. Você passa a ver o mundo de outra forma. E o campo quântico é essa entidade maluca. Eu vou perguntar se talvez Dirac tenha entendido isso, né? Que eu confesso que eu acho que quase ninguém de nós entende. A gente trabalha o que é o campo quântico, mas assim, a gente nem sabe matematicamente ainda o que é esse objeto. Matematicamente, o que é um campo quântico? É um operador, né, com valores no espaço de distribuições. Um operador que é distribuição, que você faz cálculo, chuta um monte de coisa, faz teoria da renormalização, tudo porque você está lidando com um objeto que não é muito bem definido. Então, mas é porque é uma maneira que você está achando de olhar o mundo, né, dentro de um regime de energia que já não é mais o mesmo. Se você começa a botar um monte de energia no teu sistema muda. Até uma certa. Se você dá um MEF, você já começa a criar vários eletropósitos. Se você dá 200 GeVs, você já começa a criar W+, Z0. Então, teu sistema fica muito mais rico. Quer dizer, um acelerador é rico por isso. Porque você começa a botar energia lá. Quer dizer, quando você dava com energia, o LHC estava rodando com 2 TeV, 1 TeV mais 1 TeV, você não estava vendo nada. Quando o LHC começou a rodar com 4 mais 4, que deu 8, já começou a aparecer coisa. Já apareceu o Higgs, por exemplo. Então, porque você deu mais energia ao teu sistema, você deu mais chance de excitar objetos que estão lá adormecidos, né? E estão lá, você só produz agora, já existiram na natureza, mas hoje você precisa trabalhar, dar energia para poder produzir eles. E aí, o teu elétron já começa a ver um outro mundo. Quer dizer, o elétron dentro do LEP, tanto é que a constante de acoplamento eletromagnético, a constante de estrutura fina, medida na energia do LEP, ela deixou de ser 1 sobre 137, passou a ser 1 sobre 128. Aumentou um pouquinho? Aumentou, mas por conta das novas interações. Você está agora olhando para um elétron com um meio muito mais rico em torno dele, que antes você na eletrodinâmica não vê. Na eletrodinâmica, o que você vê em torno do elétron? Fóton. Você tem um elétron mascarado por uma nuvem de fótons. Agora não, você tem um elétron mascarado por uma nuvem de Z0, W+, W-, fóton, neutrino. O elétron começa a ficar muito mais interagente. Aí ele aumenta a constante de acoplamento dele. Por isso que a constante de acoplamento ela pode crescer com a energia. É um pouco isso. Tá certo?
Então eu vou colocar dessa forma, a gente está trazendo, então isso eu acho que quantas vezes a gente fala isso, a gente vai falar 5 e meio. Então, vamos deixar de lado isso, eu sei que eu estou às vezes sendo muito repetitivo quanto a isso, mas eu sei que tem muitas outras pessoas que estão entrando na área agora, né? E que às vezes imaginam que a teoria unificada você prova tudo com a unificação. Com a unificação a gente não prova nada, a gente só prova que a gente é capaz de querer colocar as coisas juntas de uma maneira consistente, mas você está forçando a barra para poder ficar junto. Fazendo isso, houve ganho ou não houve ganho, né? Então, quando a gente decidiu a pensar que dá para você colocar eletrodinâmica com interação fraca dentro de uma formulação única, você, por vários caminhos, chegou ao campo de Higgs. E aí chegou esse campo. Esse campo ficou aí, né, na literatura sendo debatido desde 1964 até 2012. Praticamente 48 anos depois, esse objeto aparece, então, a flutuação desse campo aparece. Então, vamos dizer assim, nessa tentativa de, não é nem filosófica, vamos dizer assim, nessa tentativa assim, de mostrar que você pode ter formulações mais reduzidas para fenômenos que aparentemente são muito diferentes, você diz, isso é possível? É possível, mas a custa de quê? A custa da introdução de novos elementos. Então aparece um campo extra na natureza, esse campo extra tem flutuação, que é uma partícula, que é o bóson de Higgs, que aparece 50 anos depois. Então houve um ganho. Na tentativa de fazer isso, de mostrar que duas interações têm uma origem em comum, você acabou descobrindo que elas têm uma origem em comum porque existe uma entidade nova na natureza que as liga. E essa entidade nova acabou aparecendo. Então é um bom caminho, vai ser um bom caminho. Aí você pensa, então vamos tentar unificar. O que mais que vai acontecer se eu fizer uma unificação ainda mais extrema? Se agora a gente coloca a interação forte com a eletrofraca e faz um modelo padrão, o que sai a mais do modelo padrão? Quais são as grandes consequências do modelo padrão? Aí a gente faz o modelo padrão, acaba tendo uma consequência interessante. Você tem a constante de acoplamento forte, tem a constante de acoplamento fraco e tem a constante de acoplamento eletromagnético. Você deixa as três variarem com energia e você vê que, à medida que a energia cresce, as três tendem a se encontrar. Então você começa a ver que o modelo padrão, pelo menos usando o que nós conhecemos, que nós chamamos de teoria quântica de campo, com a nossa visão de um mundo em termos de campos quânticos, essas três interações acabam convergindo para uma única constante de acoplamento. Então é um ganho também dessa postura. Então eu tenho um outro ganho, que é, então existe um regime de energia onde as três interações se equiparam e eu tenho realmente uma unificação mais ampla. Então são propostas que você faz e que podem te levar a alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Isso, por exemplo, não levou a supersimetria. A supersimetria não chegou do modelo padrão nem da unificação. A supersimetria correu por fora dentro de outros pensamentos, né? Mas o modelo padrão em si, à medida que você vai juntando as coisas, você vai buscando mais estruturas e vai vendo. Então eu estou enriquecendo a minha visão do mundo e de repente estou fazendo previsões que podem ser interessantes, tá certo? É isso que eu acho que eu poderia dizer. A supersimetria que conseguiu fazer essas três entrarem no ponto só, né? A supersimetria depois acaba mostrando que sem supersimetria a região de encontro das três constantes de acoplamento é muito ampla, é muito ambígua. Então só em 1991 que os cálculos mais precisos de supersimetria acabaram mostrando que realmente se você no modelo padrão incorpora uma física uma outra física, uma física mais fundamental, que está fora do modelo padrão, então você introduz um novo elemento no modelo padrão. E aí esse novo elemento mostra que realmente as três constantes de acoplamento caminham para o encontro. E o encontro fica muito mais unívoco, muito mais pontiforme, se você tiver supersimetria. Sem a supersimetria, as três constantes elas entram num regime meio indefinido, como se fosse alguma coisa assim. Então você tem um encontro, assim, você tem uma região de encontro. Com a supersimetria, o que acontece é que realmente elas começam a convergir, claro, não é um ponto pontiforme,
Mas é uma região de incerteza muito pequena em relação aos dados experimentais. Realmente você pode interpretar como sendo uma convergência para um ponto muito claro no espaço das energias, uma energia na faixa de 10 a 16 GeV. Aqui, da grande unificação por si só, você tem essa zona aqui indefinida, entre 10 a 15, 10 a 16 GeV. Você tem uma ordem de grandeza que é pouco frente a 10 a 16. Não, esse aqui foi 78. Esse aqui foi só 98. Isso foi bem depois, não foi no início da unificação. A supersimetria só ajustou as 3 constantes de acoplamento numa só, foi coisa assim, final da década de 80. Resultado 90, 91. Daí, então, eu entendi errado. Aquele ponto que teve lá em Oxford, mandando 79, aí, estava lá no Salão, e ele falava dessa convergência. Sim. Depois eu escutei, eu me confundi, eu pensei que você falava na supersimetria, mas supersimetria... Se você pegar assim, até a final da década... Não existia naquela época? Oi? Já existia, mas ainda não tinha sido construído o modelo padrão supersimétrico. O modelo padrão supersimétrico custou um pouco a ser construído, ele só foi construído a partir de 83, 84. Então, talvez eu tenha enganado o que eu estou falando. O Salão tocou naquela época. Não, todo a corneta que aquilo ali ia acontecer, sabe? Botando supersimetria. Não, eles sabiam que aquilo ia acontecer, mas o que se tinha na época, antes, vamos dizer, não antes da supersimetria não, porque a grande unificação, na verdade, surgiu um pouco depois da supersimetria. Se você olhar na literatura, assim, o modelo SO5 de Glashow, né, Chochai, o modelo SO5 é de 78, mais ou menos, supersimetria de 74. Então, já tinha supersimetria, mas a grande unificação corria por fora, sem supersimetria. E aí, se você olha só o modelo padrão, só a unificação forte, fraca e eletromagnética, você chega a esse resultado aqui de 10 a 15 GeV. Mas é um resultado, assim, meio sujo. Você tem uma região, é como se fosse um trívio, né? Você tem uma espécie de uma praça, assim, você não tem as 3 coisas convergindo. Aí, qual é o trabalho? Introduzir supersimetria no modelo padrão, construir o modelo padrão, que é o que o pessoal chama hoje de MSSM, modelo padrão minimamente supersimetrizado. Então aí houve um outro esforço, que é introduzir a supersimetria no modelo padrão. Com a introdução da supersimetria no modelo padrão, e aí se acertou todo o setor de Lebesgue, viu que o setor de Higgs era ampliado, você precisa de 2 dubletes de Higgs, você precisa de 2 dubletes, aí esses 2 dubletes vão dar no final de tudo 3 Higgs neutros, mais 2 Higgs carregados, então com tudo isso feito, e aí você tem que ver como a simetria é quebrada, né? Como você agora vai rever. Aí isso dá um curso, inclusive, do Marcos Rodrigues, o curso que o Marcos Rodrigues deu no ano passado aqui, sobre, naquele curso de SUS com o Cássio e com o Marcos, né? O Marcos falou a parte dele, ele reviu, por exemplo, a quebra de simetria dentro do modelo padrão minimamente supersimetrizado. Então você revê tudo. E aí você tem um modelo agora completo. E aí você vai passar o cálculo das constantes de acoplamento running. Porque agora, já que você tem supersimetria, você tem mais graus de liberdade quantizados. E aí o que a supersimetria faz é diminuir essa faixa de incerteza aqui. E aí a supersimetria mostra que realmente essa região de indeterminação, de unificação, você sabia que ia unificar, mas não se tinha uma região de convergência muito clara. Isso quer dizer, o que o Salão falou lá em Oxford em 79, 80, é o que o pessoal sabia. A unificação deveria ocorrer nessa faixa de energia. Mas não tinha ainda uma forma muito... O encontro das 3 constantes de acoplamento não era muito nítido. Ele passou a ficar nítido quando se incorporou todos os graus de liberdade do MSSM, né, desse modelo padrão minimamente supersimétrico, e aí, com esse modelo aqui bem esclarecido, foi refeito isso aqui, e aí a convergência vem mais claramente em cima do 10 a 16 GeV. É isso que está acontecendo. Mas naquela época já poderia prever que isso ia acontecer com o Não, você sabia. Na época que você falava, eu sei que o primeiro workshop de grande unificação que teve em Trieste, que foi em 80, agosto de 80, ali eu me lembro que se falou o máximo ali, era só grande unificação. Aí era 10 a 15 GeV. Aí, naquele workshop de agosto de 80, as pessoas que se reuniram ali viram que era preciso realmente trazer a supersimetria. Já era a hora de trazer a supersimetria para o modelo padrão. Aí, em 81, em abril de 81, já aconteceu em Trieste a primeira escola de supersimetria e supergravidade. Praticamente, vamos dizer, 10 meses,
9 meses depois. Aí nessa escola, o americano Ravi, ele já apresentou os primeiros resultados de incorporação da supersimetria no modelo padrão. Mas ainda não estava pronto o modelo. O modelo padrão, mesmo assim, com supersimetria, ficou pronto em 83, por aí. Mas esse cálculo da convergência, porque esse cálculo foi feito no computador também, né? Esse cálculo ele foi feito à mão. O cálculo feito, você instruiu, mas você tinha muitos gráficos, muito lucro para calcular, e aí o cálculo foi feito com precisão no final da década. E foi feito, eu acho que até o primeiro cálculo foi feito até na rede, para poder usar Monte Carlo. E aí se chegou a essa energia de 10 a 16. Eu me lembro que nessa época eu estava na CISA, não estava mais como estudante, eu estava aqui no Brasil, mas eu fui na CISA, foi basicamente, o seminário foi dado até na CISA, não foi nem no ICPT. Foi mais ou menos fevereiro de 90. Fevereiro de 90, que esse não é nem 90, em fevereiro de 90 que esse resultado saiu, 10 a 16. Aí, ó, hoje o que a gente institui é isso. Você acredita que a unificação acontece em 10 a 16 GeVs por causa da supersimetria. Sem supersimetria, não tem sentido falar em grande unificação, porque a teoria é estável. O resultado, no meu opinião, mais forte que tem a favor da supersimetria, né? Vou dizer, se você assim, espera uma unificação, eu diria que sim, mas eu assim, ainda não acho, sabe, apesar de eu ser da supersimetria, gostar de supersimetria, eu ainda não esse resultado ainda não me entusiasma tanto como uma prova assim, da supersimetria, porque eu acho que talvez se você incorporasse outros graus, porque a supersimetria de qualquer maneira nesse modelo é quebrada. Ela é quebrada, a gente sabe que a supersimetria tem que ser quebrada, então mesmo com a quebra de supersimetria, você obtém esse resultado. Mas, ok, a supersimetria é quebrada, mas os elementos que ela traz estão lá. Quer dizer, você traz supersimetria, você traz mais graus de liberdade, você traz os parceiros. Esses parceiros estão lá. Agora, quando você quebra a supersimetria, você quebra as relações entre esses parceiros. Então, de qualquer maneira, a supersimetria, de uma certa maneira, ela deixou a marca registrada dela lá, porque ela trouxe parceiros, novas partículas, novos graus de liberdade. Só que a supersimetria não está lá de forma exata. As relações entre esses parceiros não são exatamente as relações supersimétricas. A supersimetria está de uma forma, vamos dizer assim, quebrada, né? Ela é quebrada. Mas ela deixa a marca dela lá porque ela trouxe mais partículas. Isso aí melhorou o comportamento. Quer dizer, é animador para a supersimetria? É, porque ela, de uma certa maneira, organiza, né, a ideia de unificação. Mas talvez a gente devesse buscar alguns testes mais convincentes, né, da existência de supersimetria. Mas, vamos dizer, otimisticamente falando, eu concordo com você. Você poderia dizer, esse é um argumento legal para a supersimetria? Legal. Não é negativo, não é altamente, não é negativo, é bom. Agora, sobre o aspecto filosófico, esse negócio de interação, de conceito de acoplamento, não é simplesmente uma visão reducionista que a gente está tomou o caminho da visão reducionista e eu vou tentar, dentro dessa visão, ver o que acontece. Agora, se você tiver uma visão onde não interessa essas coisas, entendeu? Quer dizer, o conjunto é uma unidade fundamental. Não, isso, Dória, é o seguinte, o que a gente usa de melhor hoje para descrever interações fundamentais e partículas elementares? Qual é o barato para descrever? Qual é a melhor maneira de se escrever isso? É o formalismo da teoria quântica de campos. A teoria quântica de campos, ela nasceu para isso, tá? Ela não nasceu por si só. Ela nasceu para ser a física, ou vamos dizer, ser a matemática, não é nem ser a física, ser a matemática das partículas elementares. Se a gente for olhar na história, o primeiro trabalho de teoria quântica de campos da Dirac em 27, ele apareceu para resolver o problema da física de partículas. Então as pessoas foram se acostumando que teoria quântica de campos é uma coisa boa para descrever as partículas elementares. Isso foi. Na década de 60 as pessoas falaram, não, isso basta com isso. Se você olhar a literatura de 61 até 69, 70, as pessoas falam, não, teoria quântica de campos deu tudo que tinha que dar, não dá mais para tirar coisas sobre interação forte. Ela foi boa para interação eletromagnética, foi boa para interação fraca, mas ela falhou para interação forte. Aí as pessoas saíram do formalismo, desenvolveram outro formalismo matemático, baseado pesadamente em análise complexa, que é o formalismo da matriz S, o formalismo do periodicidade. Então as pessoas, houve um abandono grande. Se você olhar, o autor bom para isso é a gente pegar o Salan, porque o Salan ele vai de acordo com uma coisa, né?
Então, quando você pegar o Salan de 1961, Salan é dúbio. Você pega a literatura do Salan de 61 a 67, ele mexe com matriz S, ele mexe com bootstrap, mas ele não abandona o bóson de Higgs, ele não abandona a teoria quântica de campos como sendo a boa maneira de fazer física de partículas. Eu acho que o melhor autor para isso é ele, porque ele vem acompanhando a coisa desde lá da década, do início da década de 50, e ele foi o cara assim, que menos fugiu da raia quando isso tudo aconteceu. Porque foi realmente assim, uma coisa quase um day after, a teoria de campo acabou. Hoje, como muita época, tempo atrás, a gente ainda ouve hoje, teoria de campos não serve para nada, que isso é uma pura matemática que não leva a nada, a gente ouve isso até hoje. Imagina naquela época que as pessoas falaram, realmente a teoria quântica de campos falhou. Então, em 1960, 61, as pessoas falaram, não é a matemática da teoria da física de partículas, agora tem que ser outra, tem que ser analiticidade, propriedades analíticas da matriz S, teoria de matriz S e bootstrap. Aí as pessoas foram nisso. Mas lá, do lado de cá, ficou Salan, ficou Weinberg, Kibble, esse pessoal ficou ainda militando na teoria quântica de campo. E não abandonaram o barco. E aí, o bóson de Higgs, tanto é que o bóson de Higgs, na época, o mecanismo de Higgs, passou muito batido pela literatura, porque as pessoas, em 64, 65, a cabeça das pessoas era matriz S. Então, livro saindo, artigos, só vocês pegaram a história, pegaram a literatura da área. Aí, quer dizer, volta com a década. Aí, com a descoberta dos quartos, a liberdade assintótica, o cara fala, não, deixa de novo, teoria da matriz S. Não, reabilitou a teoria quântica de campo por causa da QCD. Matriz liberdade assintótica, teoria de Gauge não abeliana descreve. E aí o pessoal fala, já que tem a liberdade assintótica no mundo dos quartos, e a interação entre os quartos não é uma interação entre hadrons compostos, mas é uma interação entre quarks e gluons, então você reabilita, você cria QCD, reabilita a teoria quântica de campos. Então a gente vem acostumado, desde essa época, da década de 70 de novo, que a teoria quântica de campos é a formulação matemática, entenda-se matemática entre aspas, né? Porque se você disser isso com matemática, ele vai dizer que isso não é matemática, né? Mas assim, dentro de um ponto de vista mais voltado para a matemática, como o Dirac criou. É uma formulação matemática para descrever as interações fundamentais e, eventualmente, as partículas elementares. Então a gente acostumou com isso. Então a nossa visão de mundo é a visão da teoria quântica de campos. E aí, dentro dessa visão de mundo, e dentro desse, vamos dizer assim, desse ferramental matemático, sai a constante de acoplamento dependendo da energia, a constante de acoplamento running. Isso aí, então, é fruto de uma representação que nós fazemos desse mundo das partículas elementares. E aí, isso te leva ao conceito de constante de acoplamento que convergem com o ponto só. Mas, vamos dizer, está tudo embutido dentro do formalismo, dentro de uma visão de mundo. Acho que a gente não pode, acho que nesse nível que todo mundo é adulto o suficiente, né, para saber que o que a gente está fazendo não é a verdade da natureza, é uma representação. A natureza pode não ter bóson de Higgs, a gente criou. Será que ele realmente existiu? Você criou uma formulação matemática, você criou uma teoria física, você criou uma máquina e você produziu. Você produziu o que você queria achar. Agora a pergunta é, ele foi produzido, a pergunta é, ele realmente apareceu depois do Big Bang? Você produziu, mas o fato de você ter produzido ele 13 bilhões, 800 milhões de anos depois de que tudo aconteceu, a pergunta é, será que realmente houve um bóson de Higgs na natureza? Não sei, mas hoje eu sou capaz de produzir. Ele não está na natureza, eu que produzi. Porque eu produzi porque eu tinha uma formulação para ele, eu sabia que ele devia existir. Então, só para acabar, só para finalizar isso, para dizer assim, colocar aqui, isso é uma visão de mundo. Então, de repente, né, tudo parece dar certo. Aí você entende um pouco a natureza porque você foi capaz de produzir o bóson de Higgs, aí você começa a pensar na inflação, cosmologia. Então você começa a construir um panorama muito consistente. Só que a pergunta é, a natureza é realmente assim? A própria mecânica quântica. Você tem uma teoria para você dizer, eu meço assim. Será que quando você vira as costas e para de fazer o experimento, será que a natureza continua fazendo aquilo que você acha que ela faz? Ou ela começa a te pregar peças e fazer outras coisas e você acha que você entendeu a natureza porque você reproduziu aquilo? Entende? Eu acho que a gente tem que ter claro isso. A gente está fazendo uma representação do mundo. E até o bóson de Higgs ele produziu. Você que produziu.
Não está no universo. Ele agora está no universo que a gente produziu. Tá, se a gente produziu, ele deve ter estado. Mas quem disse que depois do Big Bang, lá nos 10 a menos 37 segundos após o Big Bang, realmente apareceu um bóson de risco que quebrou as casas? É uma organização que você está dando para a natureza. É legal, porque você está criando uma visão tua de natureza. Isso é a ciência, sabe? Você tentou uma pergunta mais filosófica. Né? Mas agora dizer, é essa a verdade da natureza? Quem pode dizer isso? Ninguém, né? Tudo que você fez foi produzido. O que você acha? A gente sempre tem cálculo, quando você vê indiretamente. Foto você viu, como você fala, os fotos colimatos. Mas, digamos, você viu deles e te ouviu. Daí foi com a tua laranjana. Então, agora outra coisa é quando você já teve namorada também. Não só. Então, quando você passa a mão na bunda dela, você está passando. Cara, a não, essa roupa vai tirar de força agora. Não é música tópica. Não, mas você está direto. E outra coisa você fica indireto. Cara, só eu fiz isso? Será que só eu que cometi essa infração? Será que só eu que dei amasso? Tem diferentes fatores. Sei. Fica assim, quando eu gosto do Brasil, era o cara que passava a mão. Ele via diretamente, sabe assim. Então, o medo que a gente tem sempre, e por isso que a gente aproveita o alto para perguntar. Fernando porno aula. Quando eu vi duas fotos, porra, você já viu o Rio. Será que é assim? Então, exatamente, cara. Esse casamento arranjado. Não, eu estou dizendo isso. Não viu a pessoa, mas arranjou o casamento. Exato. Quantas indianas batiam que era casamento arranjado? E depois ela não conhecia o namorado. E ela já estava casada. Não é? Essa visão, é isso que a gente tem. Então, muitas das coisas. Essas perguntas que a gente faz, aproveita essa aula, e para os outros que também acontecerem, esse esquema é. Isso não virou uma catarse coletiva. Pergunte o que quiser, né? Mas eu não importo, não tem problema nenhum. A gente está aqui para refletir. Se a gente não refletir, a gente não está fazendo isso. Sabe o que você mostra ali? Sei. Na minha coisa física, é um dos resultados mais excepcionais que eu vi, ele juntar as três coisas. Porque esse é um grande sonho italiano, certo? E conseguiu malucamente se juntar. E a supersimetria apareceu mudando. Isso não foi acaso. Então, eu acho que ninguém pode deixar de exclamar. Não, é dizer, tem mesmo que não gosta de supersimetria, mesmo que ache isso aí reducionista, mas você tem que saber olhar para o desenvolvimento. Eu concordo. Eu acho que sim, agora o que a gente não pode, eu acho que isso tudo é perfeito. Eu acho que a gente só não pode perder a origem dos fatos, né? Quer dizer, às vezes a gente decola muito, viaja muito achando que a natureza, eu provei a natureza é isso. A gente tem assim, a minha visão de natureza, que é totalmente dentro da ótica da teoria quântica de campos, me leva a tudo isso. Tudo isso parece estar tendo uma boa repercussão. Então você fala, é um caminho, né? Mas agora, eu não sou filósofo da ciência, estou longe disso, gostaria até de saber mais. Mas se a gente perguntar a um filósofo da ciência, puro filósofo da ciência, e perguntar, será que a natureza é aquilo que a física está descrevendo, ou a gente está descrevendo apenas uma nossa representação de um mundo no qual vivemos? Mas a natureza pode ser completamente diferente disso, porque a gente criou muitas ferramentas, e a gente chegou dessa maneira reducionista, graças ao nosso espírito reducionista, que a gente chegou a essas coisas, né? Constante acoplamento unânime, unificação, tudo isso está embasado lá, está lá atrás, na base de tudo um pensamento reducionista, que levou a tudo isso. Então, parece uma boa estrada, porque ela me permitiu, inclusive, né, construir coisas que, primeiro, nós imaginamos que pudessem existir. Agora, a questão é, talvez a gente esteja sendo muito desconfiado, talvez não seja assim. O fato de você hoje ser capaz de construir uma máquina baseada numa teoria que te inspirou a construção dessa máquina, e essa máquina começar a reproduzir aquilo que está na tua teoria, ou seja, você está colocando algo que você quer que construa o que você já previu. Então você já está ditando o futuro, né? Você está ditando aquilo que vai vir. Agora a pergunta é, o fato de eu ter achado o bóson de Higgs é bom, ele confirma uma série de coisas, ele está
cacifado por uma série de outras coisas. Previu-se a corrente neutra. Ela apareceu. O modelo padrão previu a existência do charme. O charme apareceu. O modelo padrão, com a sua física, previu a existência da terceira geração de quarks, top e bottom. Eles apareceram. O modelo padrão previu a existência da terceira geração de leptons, porque dentro da teoria quântica de campos existe um assunto chamado anomalias, e se apareceu a terceira família de quarks, e se não aparece a terceira família de leptons, o modelo padrão passa a ter anomalia quântica. E se ele tem anomalia quântica, ele cai por terra completamente. Ele deixa de ser uma teoria invariante de Gauge, que é sempre o que ele quis ser. Aí você fala, não, então, eu acredito que o modelo padrão seja verdadeiro. Então tem que ter uma terceira família de leptons. Aí a terceira família de leptons equilibra com a terceira família de quarks e as anomalias continuam canceladas e a teoria de grande unificação é realmente uma teoria de Young e Newton. Salvei. Aí vai e aparece a terceira geração de leptons. Aparece o tal e praticamente 22 anos depois aparece o neutrino do tal. Então, tudo que o modelo padrão foi, assim, buscando para a sua própria sobrevivência, foi aparecendo. Aí você fala, o modelo padrão institui o bóson de Higgs. Então, segundo ele, tem que ter esse campo fundamental. Esse campo fundamental gera uma partícula que eu devo poder medir nos aceleradores. Sob essas condições, decaem 2 fótons, decaem 2 E0. Aí você faz experiência, cria marca, roda, depois de muito custo, tá. Você vai lá e encontra isso. Então você começa a ver que tudo que o modelo padrão foi prevendo, foi aparecendo. Quer dizer, a terceira geração de quarks é uma ilusão? Eu diria, não, você produziu os rápidos, você produziu. O terceiro lepton tal apareceu, a gente sabe hoje a massa dele, em quanto tempo ele decai, o neutrino do tal foi emitido, as oscilações do neutrino do elétron do tal foram medidas, o neutrino do níon do tal foram medidas. Você começou a ver que tudo aquilo que era uma tua representação da natureza começou a ganhar força na natureza. E agora o bóson, o Mu, agora tudo isso foi produzido. Né? Você não pegou, o quarto T foi excitado, o quarto B foi excitado, o quarto C foi excitado. Você precisou de um acelerador para produzir. A natureza. Então você imagina, hoje eu preciso de um acelerador para produzir, mas lá no início da era, né, na 13 bilhões, 800 bilhões de anos atrás, essas coisas existiam, mas elas se condensaram e hoje eu vejo o que eu vejo. Mas aí você pergunta, mas o fato de eu ser capaz de produzir essas coisas hoje significa que realmente elas existiram? Ou eu simplesmente tenho tecnologia para produzir isso e mais muita coisa? Essa que é a questão. É uma boa representação e a gente vai acreditando nisso, que isso é a nossa leitura da natureza. Então, parece que a grande unificação, aí vem a supersimetria melhor um pouquinho, aí você vem com a teoria de cordas, as coisas começam a ganhar uma consistência maior ainda. Então, aí as coisas, mas a gente está num processo sem, assim, meio desenfreado, porque tudo foi dando certo, né? E aí a gente começa cada vez mais a acreditar que é isso. Né? É isso que eu estou dizendo. Bom? Para a gente pensar. Para mim, o conceito de acoplamento, para mim, ela não existe com essa densidade que é dada. E essa densidade é dada por cada visão do nutricionista. Certo? Numa visão de conjunto, no conceito de acoplamento não tem esse significado que tem identidade como é na visão do nutricionista. Certo. Uma visão macroscópica. Se você tiver, esses 4 campos que voltam a mim, eles estão formando um conjunto. O conjunto é um configurador. A questão do acoplamento não é a questão. A questão do acoplamento é a questão do tempo de interação magnética, uma interação prática. Cada um caracterizando uma parte do evolucionista da maneira daquela parte se comportar. Se estudar a ideia deles é que eles possuem conjunto. Eu acho que essa questão não é mais uma questão primordial da ciência. Como se forma esse conjunto? Não é que a possa integrar esse conjunto. Você está numa visão não evolucionista, né? É uma visão analítica.
É porque a teoria quântica de campos ela é reducionista, e isso é louco. Você pode ter uma teoria de gauge sistêmica. Sim, não digo, mas a teoria de campos, ela, por essência, ela nasceu reducionista. Porque quando Dirac, mesmo lá nos primeiros trabalhos, ele não tem nenhuma assim, pudor de dizer a nossa visão de mundo é uma visão reducionista. E parece que a visão reducionista de mundo ela é uma primeira descrição. Quer dizer, essa foi, e aí as coisas se caminharam um pouco dentro desse modo, né? Que é, vamos dizer, é criticável. Ninguém está dizendo que é essa a verdade. A gente faz isso gerou ciência, isso gerou conhecimento, gerou dinheiro, envolveu formação de pessoas, o mundo mudou muito às custas disso. Mas é uma visão de mundo, né? É uma visão, entre outras, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, o que eu vou querer produzir? Um toy model. A gente vai trabalhar agora, eu só organizar o toy model, para a gente começar a pensar sobre ele. Na próxima aula a gente vai discutir ele mais detalhe. Então, eu vou dar o seguinte: o que eu quero, o que nós estamos sempre tentando compreender? O papel do fóton dentro de esquemas, né, que são cada vez mais amplos. Então, uma coisa é o papel do fóton na QED, conhecemos razoavelmente bem. Depois a gente percebeu o papel do fóton dentro da unificação eletrofrágil. Então ficou claro, o fóton tem várias divisões dentro da teoria eletrofrágil. Como ele aparece, qual é a gênese do fóton, como é que a teoria eletrofrágil articula, né, o aparecimento do fóton em confronto com os exéreos. É uma outra. Agora nós vamos estender um pouco mais os domínios e chegar na unificação mais ampla, na grande unificação. Chegar no SO5. Então a gente precisa que o SO5 se quebre para o modelo padrão e o modelo padrão se quebre para o eletromagnetismo, né, vezes SO3 e 1. Por isso que a gente está querendo. A gente está aqui. O que a gente quer fazer está aqui para a gente não perder a linha de pensamento. Então a gente quer sair daqui, tem o SO5, aí o SO5 vai ser quebrado aqui no modelo padrão. Então a gente vai ver que isso aqui, como isso aqui pode acontecer, de tal maneira que o SO3 fica aqui dentro, junto com o SO2, junto com o 1. E aí lá no final de tudo, como a gente já sabe, isso aqui vai virar SO3 por vezes eletromagnetismo. Então isso que a gente já tem clareza, já estudamos em alguns cursos, aí como você já sabe, o papel do fóton aqui dentro. Aí a gente vem já conhecendo o papel do fóton aqui dentro. Aqui está claro para nós. O papel do fóton, o fóton interagindo com os quarks, né? Os fótons não interagindo diretamente com os grupos, mas interagindo com os quarks, os fótons interagindo aqui com Ws, elétrons, etc. O fóton interagindo aqui e aqui o fóton interagindo indiretamente com o bóson de Higgs e com os neutrinos. Então a gente já sabe o papel do fóton dentro do modelo padrão. O que a gente quer ver agora é como o fóton fica dentro dessa visão mais unificada das interações. Aqui realmente, agora aqui, a gente saiu do modelo padrão e a gente está na grande unificação. Então, esse fóton que está aqui, como ele é visto, né? Qual a diferença entre esse fóton nesse momento e o fóton nesse momento? Nessa situação aqui, esse meu fóton está mais ligado a quê? Quais são os processos que envolvem esse fóton em conexão? Porque nessa região tem monopolo magnético, por exemplo. Na região de unificação, aqui não só a gente tem os bósons muito pesados, mas nessa região a gente tem os monopolos magnéticos. Né? Tá? Então é uma região que eu tenho fóton no mundo muito mais rico. A gente está querendo perceber. Então a gente precisa, dado um grupo, a gente precisa que esse grupo se quebre nesse grupo e depois esse grupo se quebra nesse. Daqui para cá nós já sabemos, é o dublete de Higgs. Quer dizer, quem faz essa quebra aqui, né, nós vimos já que é o dublete de Higgs. Tá? Nós adotamos se eu Φ mais, eu Φ zero. Certo? Agora, nossa pergunta é, quem vai fazer essa quebra aqui? Quem vai dar aqui, né? A gente vai ver depois que vai ser um multiplete, né, de 24 Higgs, representação adjunta, né, para esses Higgs, no momento isso é muito importante. Então, o que é importante, o conceito que a gente quer
trabalhar um pouquinho, eu vou fazer um toy mode para isso, vou fazer direto no S5, que é a coisa mais um pouquinho elaborada. Vou pegar um modelo que a gente tem um grupo de gate mais amplo, haja uma quebra e depois haja uma segunda quebra. Então o toy mode que eu estou preparando aqui para nós é o seguinte. Vamos supor que nós estejamos aqui considerando uma teoria, um modelo de gate que seja baseado num grupo. Vamos pegar um grupo aí interessante, ver que o nosso grupo de gate seja um SO4, um grupo 1. Vamos dizer que esse SO4 aqui tem associado assim, um núcleo quântico, vamos chamar esse núcleo quântico aqui, núcleo quântico, na verdade são dois núcleos quânticos, né? SO4, né, tem dois operadores de Casimir, um grupo de gate que tem, então ele vai ter, vamos chamar esse número de IJ, representações IJ. E esse cara aqui ainda tem uma carga Y, vamos chamar essa carga aqui de hipercarga, porque eu tenho esse grupo. Então nós temos o grupo SO4 tem 6 geradores, portanto tem 6 bósons de gate, e as representações dos campos, né? Quaisquer campos desse modelo, eles vão ter que ser campos que vão estar numa representação IJ de SO4, então esses campos vão ter números quânticos de SO4, e além desses números quânticos de SO4, eles vão ter o número quântico Y do 1. Não tem duas categorias, é como se tivesse o SO2, eu tinha a hipercarga, os fios isótópico fraco e a hipercarga. Aqui eu tenho o SO4. SO4, na verdade, são, a gente sabe que na verdade SO4 pode ser escrito como sendo SO2 cross SO2. Então, na verdade, o que a gente pode estar pensando é um modelo que fosse SO2, 1. Mas vamos trabalhar sobre a forma de SO4. Então a gente vai ter os campos de gate, né, dessa formulação, vamos digamos, alguma coisa que os acoplamentos mínimos vão estar nessa derivada covariante. Vamos dizer que aqui a gente tem uma constante de acoplamento de SO4, seja uma constante de acoplamento G e G. Vamos usar aqui a mesma notação. Os bósons de gate aqui de SO4, só que esse A agora vai de 1 a 6, os geradores agora de SO4, vamos chamar esses geradores. Na verdade, a gente sabe que SO4, como grupo de Lorentz, vamos fazer o seguinte, vamos organizar os geradores através de trabalhar com geradores que vão de 1 a 6, vamos trabalhar com geradores que vão de 1 a 4 e vamos colocar sob a forma de matrizes. Como gerador do grupo de Lorentz, sigma, por exemplo, AB, onde esse A e B vão de 1 a 4. Então eu tenho antissimetria aqui, então vai dar 6 geradores. Então, em vez de trabalhar com sigma 1, sigma 2, vamos trabalhar com sigma 1, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 1, 4, sigma 2, 4, sigma 3, 4. Vamos trabalhar com esses 6 geradores dessa forma. Então, eu vou botar o fator meio aqui. Então, agora é questão de começar. E aqui o gerador do grupo SO4. Exatamente como se fosse o gerador do grupo de Lorentz. Sigma menino, gerador lá do grupo. Só que, como o espaço é euclidiano, eu vou chamar esses índices de A e B que vão de 1 a 4. Mas eu reitero, nós poderíamos estar trabalhando com geradores que vão de 1 a 6. E vamos colocar aqui, então, esse cara que tem constante de acoplamento G, e vamos trabalhar com o 1. Então, agora eu vou ter a constante de acoplamento 1, que é o G'. Vamos ter o campo de gauge dessa simetria 1. E aqui o gerador de 1, que é a carga, né? Vai depender da campo, né? A gente vai ter que colocar o valor da carga, já que o grupo é abeliano, quem faz o papel do gerador é a carga. Então essa é a nossa derivada covariante. A gente vai colocar campos aí. Então a gente pode ter, por exemplo, eu tenho duas, esse SO4 tem representação meio zero, tem representação 0 meio, tem representação meio meio, que as representações de SO4 seguem o mesmo padrão das representações de Lorentz. É o IJ, onde IJ são inteiros ou semi-inteiros. Então vamos dizer que a gente tenha essa escolha aqui, e vamos dizer que nós tenhamos o seguinte, nós vamos introduzir
Então, claro, vamos introduzir matéria, mas não estou interessado na matéria, nós estamos interessados só no setor de gauge e no setor de Higgs. Então, vamos dizer que a gente introduza, eu posso introduzir aqui um dublete de Higgs, fim. Então, eu posso pegar um dublete de Higgs que esteja na representação meio zero de SO4. Então, vamos dizer que eu tenha esse dublete de Higgs que pertence a essa representação meio zero de SO4. E esse Higgs aqui vai ter um famoso potencial de Higgs. Ele tem um potencial V de φ, seja um potencial daquela forma. Vamos dizer assim, μ2, que dá φ, mais um lambda, vamos dizer assim, então vamos colocar esse potencial de Higgs, claro, sempre com a ideia de que μ2 estamos trabalhando na fase que tem quebra de simetria, então μ2 negativo. Então, esse é o potencial de Higgs nessa situação. Então esse é o primeiro caso, vamos analisar. Como é que esse potencial vai quebrar a simetria? Vai sobrar o que dessa simetria? E depois, vamos colocar um outro potencial de Higgs, um Higgs agora, vamos chamar de H, que não esteja mais na representação fundamental, mas que esteja, vou pegar um Higgs na representação vetorial. Um Higgs esteja na representação meio. Então, nessa situação, tem um Higgs na representação vetorial. E aí vamos olhar o mesmo potencial para ele. O V de H vai ter a mesma estrutura. É um caso separado. μ2, HH, mais lambda, HH ao quadrado. É uma segunda situação. Sempre a mesma situação que dois negativos. Então, eu agora tenho um outro setor de Higgs. Está numa outra representação de SO4. Então, isso deve quebrar a simetria de um outro modo. E aí, qual é a ideia desse toy model? A gente vai ver como os bósons de gauge da parte que não é quebrada da simetria, como eles interagem com os bósons de gauge que se tornam massivos e que vão vir da quebra da simetria. E a terceira situação, vamos pegar um multiplate de Higgs, vamos chamar esse Higgs aqui de X grande, um multiplate de Higgs que esteja na representação adjunta de SO4. Representação adjunta de SO4, né? É uma representação de dimensão 6. Então deveria ser a representação 1, 0 mais 0, 1. Vou pegar essa representação. É muito parecido com o grupo. Em termos de representação, é igual ao grupo de Lorentz. A diferença de métrica não faz o tipo de representação mudar. A diferença de métrica está embutida na complexidade do grupo, na existência de representações unitárias com dimensão finita ou não. Então vamos pegar esse campo aqui, nessa representação, que é uma representação 6-dimensional. É 6. A representação, então, adjunta de SO4. E aí a mesma história, mesmo potencial de Higgs só para x. X dá H, x dá H, x ao quadrado. Então, a gente vai ter o mesmo potencial V de x. Então nós temos três situações, com a mesmo grupo, mas agora sendo quebrado, podendo ser quebrada a simetria por três representações distintas. Vamos ver em cada caso o que vai acontecer, quer dizer, então a nossa simetria é só 4, né? Em cada caso, né? A gente vai ter a nossa simetria é só 4, cartesiana com 1, né? Quer dizer, vamos botar aqui espontânea symmetry breaking. Em cada caso, vai me dar um grupo residual, vou chamar assim G, grupo de simetria residual. Quem é essa simetria residual? E do momento que eu tenho essa simetria residual, como vão ficar relacionados os bósons de gauge da simetria antes da quebra e depois da quebra. Então, isso vai ser, vamos dizer assim, dar um aquecimento para a gente fazer o caso do SO5 sem mais dificuldade. Isso aqui dá uma estruturação para a gente perceber que o caso do SO5 é exatamente isso, só que com um grupo maior. Se a gente entender como funciona a coisa aqui, a gente tem uma facilidade de poder já antever os resultados. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar essa questão. A próxima aula é sexta-feira, né? Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui, em viagem, então a gente faz a nossa aula mais longa. Oi?
simetria residual. E nessa simetria residual você vai ter bósons de Gauge de massa zero. Mas os bósons de Gauge que sobraram, que não vêm da simetria residual, eles ganharam massa. O que a gente quer compreender, como os bósons de Gauge que chegam até o final sem massa, vão interagir com os que ganharam massa no processo. E essa é a situação do fóton na grande unificação. O fóton chega até nós sem massa, mas nessa cadeia de quebras, ele vai interagindo com outros e outros bósons de Gauge. É isso que a gente quer compreender, para ver como é que o fóton se relaciona com esses objetos que estão além do modelo padrão. Certo? Tá bom, por hoje é só.